Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley se apresentando. Desculpe a demora, correria de final de ano, algumas promoções aqui e acolá. Promoções, eu não vou dar nada a mais para essas lojas, mas enfim. Essa é uma tag, quem me convidou foi o amigo Eduardo Aguiar. O Aguiar tem o que falar, vou deixar o link da descrição do canal dele para quem quiser entrar no canal dele, um conteúdo excelente. Eu agradeço de novo, Aguiar, o convite. O convite dessa tag se chama Argumentos Fracos. Eu fico muito honrado. Em primeiro lugar, eu não sou roteirista, mas eu fico olhando como é importante você também olhar um bom argumento, saber distinguir um argumento ruim de um bom. E eu não sou aquele cara que fica, meu Deus, esse argumento tem que ser perfeito, esse argumento é uma obra-prima. Não. Tem argumento bom na Marvel, na DC, em filmes hollywoodianos, como também tem bobagem. O que é normal, vai acontecer isso. Eu quis pegar alguns exemplos lá da década de 90, mas tive que limar muita coisa. Nos anos 90 se dava-se uma ênfase enorme no efeito especial, filmes como Independence Day, que é um filme que eu curto bastante, influenciado pelo Guerra dos Mundos de 53. O Independence Day nunca me incomodou, aquele turbilhão de efeitos especiais, mas os mais intelectuais, eles desciam a lenha, eles criticavam bastante, mas eu vejo que as pessoas esquecem que o primeiro propósito desses filmes ou quadrinhos é divertir as pessoas. Depois você vai analisar com mais calma. Eu tenho amigos que eles confessam para a minha pessoa, eu presto atenção mais nos efeitos especiais, em outra coisa do filme, eu não presto tanta atenção nos filmes, a mesma coisa dos quadrinhos. Eu tenho amigos que até hoje prestam atenção nos desenhos, na arte final, mas eles não vão lá no argumento, eu não sei o que ocorre, enfim. E a Marvel, eu quis pegar alguns exemplos da Marvel, mas o vídeo eu acredito que ficaria muito cheio. A Marvel passa por grandes dificuldades financeiras, criativas na década de 90. Ela tem, como eu disse em vários vídeos aqui, ela tem que enfrentar uma concorrência que ela nunca tinha enfrentado antes. Os quadrinhos independentes, os mangás, fica muito mais forte esse segmento nos anos 90 nos Estados Unidos. E isso, ao meu ver, dá terreno para a Image. Eu quis selecionar um quadrinho da Image, o Wildcats, a número 1, do Jim Lee, criação do Brandon Choi, do Jim Lee, do Scott Williams. Vamos deitá-la por enquanto. E já tinha relido, antes do Aguiar me dar o convite, eu já tinha relido ela alguns dias atrás. E agora para esse vídeo eu a reli de novo, eu confirmei a minha teoria. A Image, ela foi uma terceira alternativa, pois tinha a Dark Horse. A Dark Horse, na minha opinião, ela seria a terceira editora naquele período. Ela é uma editora que dá muita liberdade para o Frank Miller, Mike Mignola, aquele Mike Allred, que eu acho que fez o Mad Men. O John Barney, ele criou o Next Man, que chegou a ser publicado no Brasil num encadernado caríssimo no período. E o pessoal da Marvel naquele período, o pessoal mais jovem, Jim Lee, Eric Larsen, o Todd McFarlane, o famoso e odiado Rob Liefeld, eles criam heróis que, à primeira vista, a DC e a Marvel não dariam tanto destaque. Talvez fossem coadjuvantes nas histórias do Superman, do X-Men, do Batman, enfim. E eles tinham grandes desenhistas na Image, grandes arte finalistas. Era um processo feito por computador. Os computadores já começavam a dar mais ênfase nos quadrinhos. O processo de colorização, arte final, eu acredito, deu um panorama diferente para as revistas no período. E agora, revendo essas revistas, eu fico olhando como os argumentos eram fracos, como é que essa galera da Image, talvez a empolgação, e era uma época que não tinha internet, tinha, mas não era a força de hoje em dia. Como que essa galera conseguiu combater a Marvel e a DC nesse período? Tudo bem que a Marvel e a DC não tem um período fértil, uma fase criativa, uma fase artística boa, mas eram muitos fracos esses argumentos da Image. A Marvel tem sim uma queda, a DC vai segurando lá com a queda do morcego, a morte do Superman, o retorno do Barry Allen. Ela segura a década de 90, realmente ela vai se arrastando. Mas o que me surpreendeu nessa revista do Wildcats, os Wildcats eles vão sendo montados. Até aí nada errado.
Mas os personagens é um negócio que eu acredito que você não pode fazer para o seu leitor ou telespectador ou público de cinema. Os personagens vão sendo jogados. A Devota, o Espartano, o Lord Emp, aquele Warblade, aquele gurilão, esqueci o nome dele aqui agora, acho que esqueci o nome dele, eu ia confundir com o Bandoleiro também. E são personagens que futuramente eles vão parar na DC Comics. O Jim Lee, ele vai trabalhar na DC Comics, ele vende vários personagens dele para DC Comics. A Image é desmembrada. E tem um tal de Demonitas, que seria como se fosse uma Hydra, o culto do Cobra da DC, que geralmente é inimigo do Flash e o Wally West. E isso é o que me deixou mais chateado nessa revista. Jim Lee, ele desenha mulheres lindas, uns caras fortes, aquela coisa de herói. O Ita Van Shiva, eu lembro que ele falou no entrevista que até um herói um pouco arrogante. Mas você não simpatiza. Você não simpatiza em momento algum com esses personagens, porque ele vai jogando vários personagens. Quando você está começando a ler o Espartano, passa para a Devota. Aí vai para a Voodoo. Aí vai para o Lord Emp. E os vilões, você vê que os vilões estão lá na sombra. Mas era uma coisa que o Stan Lee, Jim Steranko, essa galera, eles sabiam fazer isso. Vai aparecer a Hydra. Só que a Hydra aparece pouco. Mas você pesquisa, poxa, quem é a Hydra? O que eles querem? Qual é o plano deles? O que eles querem com o Capitão América? E aparece o líder lá, o Spawn, não sei das quantas, até esqueci o nome dele, o vilão, pra você ver como é. E pra eu esquecer, porque o negócio é complicado mesmo. Você não sente a menor empatia por esse vilão. Você, poxa, o que acontece? E é uma história cheia de clichê também. Eles estão lá numa reunião, como se fosse uma seita, a Hydra, a Intergang do Superman. E um dos bandidos, um cara tipo Deadpool, é o Deadpool igualzinho. Ele empurra o cara no macarrão e vai sufocando nesse prato de comida. Mas é uma coisa tão clichê, qualquer vilão faz isso. Só que a forma como o Jim Lee coloca isso não é interessante. E o mais engraçado é que eram revistas publicadas pela editora Globo no Brasil. A Globo, a galera desce a lenha, não sei o que. Aqui em Brasília era o seguinte: a distribuição da Abril sempre foi boa. E agora, gente? A Abril foi vendida. Um empresário a comprou. Será que ela vai para frente? Será que ela ressuscita? Perdão. Parece que ela quer viver agora só da Veja. Não pode. Uma editora que se preze não pode ficar numa revista só de política. Não vai para frente de forma alguma. E olha que a Veja decaiu muito, mas voltando aqui. A Globo, no DF, a distribuição era muito ruim. Fantasma, Flash Gordon, Wildcats, aqueles quadrinhos europeus, alguns do Frank Miller, aquele Martha Washington, se eu não me engano. Você pegava aqui no DF, mas era muito difícil. Era muito difícil. Geralmente você encontrava as revistas da Globo em bibliotecas. Eles conseguiam os volumes e você tinha acesso nas bibliotecas, mas em bancas, tinham muitas bancas no DF. Você encontrava pouquíssimas revistas da Globo. E demorava, chegava atrasado, às vezes faltava um número. Foi um dos motivos que eu sempre desanimei, pelo menos aqui no DF, a colecionar a editora Globo. Ela tinha um tratamento bom. Eu acredito sim que também tinha cortes. Mas enfim, voltando aqui ao Wildcats. E você não tem empatia por esses personagens. E eles têm flashbacks, eles começam nos anos 80 e vão para os anos 90. E é uma coisa que você não pode fazer quando você mexe um pouco com flashback ou viagem no tempo. Pois, ao meu ver, são coisas muito difíceis de serem colocadas para o público. Você tem que fazer o seguinte para o público. Por que eles voltaram para os anos 80? Por que tem esse flashback? Não que você tem que explicar tudo para o público também tem que pensar. Mas você tem que deixar o público interessado. É isso que a Image, eles não conseguem nesses quadrinhos. Eles não conseguem de forma alguma deixar a coisa interessante. E o pior, você quando cria um personagem, no caso o argumentista junto com o desenhista, você não sabe se esse personagem vai ser popular. Você tem uma ideia que ele vai vender, mas se ele vai durar com o passar dos anos, isso é uma incógnita. Somente o tempo realmente vai dizer isso. Tanto eu posso estar enganado, vocês me corrijam depois nos comentários. A impressão que ficou para a minha pessoa é que somente o Spawn
é conhecida agora. E parece que White Cats não é conhecido, Cyberforce, Yogi Blood. E a ironia do destino, pelo menos aqui no DF, quando eu vou em qualquer sebo, você encontra e-mail de nossa, aos montes, aos montes. Eu não compro porque eu vejo sempre algo mais interessante da DC, da Marvel, um quadrinho independente, até Maurício de Souza. Eu acho mais interessante o Disney. Mas é umas revistas que eu vou empurrando. Posso comprar um dia, são baratos, faço um reavaliando aqui tranquilo sobre a Image, não vejo o menor problema sobre isso. Mas tanto que o Bandoleiro, se eu não me engano, ele chegou a participar do Flashpoint, o desenho. É porque eu nunca li o quadrinho. O quadrinho é muito complicado de comprar. Eu não consigo comprar o Flashpoint de jeito nenhum. Mas enfim. E você vê a falta de sintonia desses personagens. A minha dica para você que está iniciando, ou para você que já lê há muito tempo, e quem deu essa dica foi o nosso finado e amado Stan Lee, né? Já foi-se, o grande mestre. Quando você for ver um filme, um quadrinho, você tem que prestar atenção no todo. Por que esses personagens vão entrar aí? Onde que o roteirista quer te levar? Qual o propósito desse vilão? Por que esse vilão tem tanto ódio no coração? São essas coisas que você tem que começar a questionar. Não ficar aquele leitor chato, pelo amor de Deus. Não fique aquele leitor... eu chamo de leitor Alan Moore. Leitor Alan Moore, leitor Frank Miller. Não faça isso, não. Veja de tudo um pouco. Analise a carreira de um Marv Wolfman, de um Gary Conway, de um Jim Starlin, que são os mestres. Talvez, se bem que a Image chega um período que eles chamam o Alan Moore, o Frank Miller, para dar uma levantada. Eu gostaria realmente de ler bastante essas revistas. E vamos dar uma folheada básica aqui, porque a revista é curta, gente. Tem 50 e poucas páginas. O editorial da Globo, que era muito bom. É uma pena que a Globo desistiu dos quadrinhos. Aliás, a Globo parece que só tem a época, né? E alguns livros. Livro da Ana Maria, do Padre Marcelo. Aí não tem condições. Um flashback dos anos 80 parece um pouco o filme dos Vingadores, do Thor, que eles acham lá o Mjolnir, o Thor congelado. Lembra bastante. Tem um negócio dos líbios, que eram os terroristas da vez nos anos 80. Os inimigos dos Estados Unidos. O Lord Amp. O Jim Lee, ele é muito bom. Até as moscas ele coloca o detalhe. Espero que vocês possam ver. Espero que vocês possam ver. Essa parte aqui, sim, o Lord Amp, ele sendo massacrado. Outra coisa, tem uma parte que ele está sendo humilhado por eles. Eles pensam que o Lord Amp é um morador de rua. O Jim Lee não sabe explorar isso, que é um drama que tem dos moradores de rua. Eles são espancados, eles são queimados, é uma coisa horrível. A Adriana, aquela meio que empata. Mas a gente vê assim, o Jim Lee desenha muito. Isso aí não resta a menor dúvida. Acho que é Spot Hell, se eu não me engano, o nome desse vilão. Lá você pode ver ela tendo premonições do futuro, de outras realidades. O Espartano, lembra muito do Dolph Lundgren, né? Parece bastante. Jim Lee é ótimo para desenhar mulheres. Olha como ele desenha muito, muito bem. Você percebe o processo do computador. Eu comprei essa revista muito baratinho no sebo na época, uns R$2, R$3, uma coisa assim. Aí você vê que tem uma corporação, mas não te prende. A Voodoo. Voodoo não tem como. É muito, muito bem desenhado. Espartano, ele vai vê-la. Mas vocês veem que, né, é mais pancadaria. É um quadrinho anos 90 total. O Bandoleiro, aliás, desculpem, né, começa o quebra-pau na boate onde a Voodoo trabalhava, enfim. Como é o nome desse cara aqui, meu Deus? Marreta, rapaz, porque eu confundo com Bigorna, né? O Marreta, enfim. Tem toda essa galera aqui, o menino aqui, o Bandoleiro. Agora, olha que legal essa parte da Devota. Isso é o... Eu vou pegar para vocês a parte onde tem esse vilão que ele está torturando aqui. Assim, vejam se esse cara não é o Deadpool total. Deadpool total, coloca o rosto dele. Qual o nome do cara aqui, meu Deus? O nome dele é Lanceiro, desse vilão. Deixa eu ver, Providência. Tem uma vilã aqui chamada Providência. Vamos ver antes, Cassione. É um cara italiano também, o vilão. Eu esqueci o nome desse vilão aqui, mas enfim.
Você vê que é um vilão que não deixou saudades. E eu vejo também o seguinte: quando você cria esse tipo de heróis, você tem que colocar um vilão à altura. O que seria do Quarteto Fantástico sem o Doutor Destino, Topeira, né? Tantos e tantos vilões que o quarteto tem. Olha só, né? Realmente não dá. Fica muito, muito a desejar. Comprei por curiosidade, também não me arrependo, pois foi muito barato. Mas é importante você ler de tudo um pouco. Propaganda da Wizard. Wizard número 2 tem um Jornada das Estrelas, se eu não me engano, quando eles completaram 25 anos ou foi 30 anos. 30 anos de Star Trek, foi isso mesmo. Codinome Strike Force, Cyber Force, Gen 13, que também é outra criação. Meio que do Jim Lee, né? Do pessoal da equipe criativa do Jim Lee. Só um instante, realmente não queria ficar devendo o nome desse vilão para vocês. Acho que é Hellspot. É Hellspot, se não me engano. Exatamente, é isso aí mesmo. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Por favor, compartilhe esse vídeo. Eu agradeço de novo ao Aguiar. Aguiar, é meio que um presente de Natal para você, já que eu não posso te dar um presente por enquanto. Muito obrigado. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha. Os comentários, eu gosto bastante dos comentários. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.